Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o deputado Cabo Bebeto, reeleito para esta 20ª legislatura do Parlamento Alagoano, com 51.721 votos, e que hoje preside a Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa. Deputado, bem-vindo ao Frente a Frente, inicialmente. Eu gostaria que o senhor colocasse aqui inicialmente como o senhor recebeu essa votação, né? Como o senhor entende quase o dobro da votação que o senhor teve no primeiro mandato e estar de volta à Assembleia Legislativa e no que o senhor considera um amadurecimento do mandato anterior para este. O que pode-se dizer sobre isso? Bom, Goreto, mais uma vez, obrigado pelo convite. Me sinto honrado novamente de ter essa oportunidade de representar os alagoanos que convergem com as minhas ideias, que pensam parecido comigo, por mais 4 anos aqui nessa casa. Uma votação expressiva, eu fui o segundo mais votado do Estado. Digo que é uma certa surpresa, porque a gente não tem como monitorar esse nosso eleitor, né? A gente não tem base eleitoral, não tem curral eleitoral, não tem prefeitura. Então, assim, são alagoanos, empresários, funcionário público, autônomos, que acreditam que num posicionamento, digamos assim. Então, assim, eu acho que o alagoano estava carente disso aí. A gente vê também em outros estados, né, alguns políticos que agem de forma independente, que falam o que pensam, que falam uma linguagem simples, como as pessoas querem ouvir do político, terminam tendo esse trabalho reconhecido. Então, eu não sei se a fórmula, como foi essa fórmula dessa reeleição, mas assim, foi trabalho durante 4 anos, e aí ficou comprovado para mim, para a minha assessoria, para a minha família, para os outros políticos, que vale a pena trabalhar, que as pessoas reconhecem quem trabalha, quem se dedica e quem deseja fazer o bem. Eu acho que o resultado dessa postura durante esses 4 anos foi essa votação, e que bom que as pessoas reconheceram isso. O senhor considera também o fato de Alagoas ter votado, digamos assim, no presidente Bolsonaro, e o senhor, né, está ligado ideologicamente também ao presidente Bolsonaro, ter expressado isso durante o mandato anterior? Vamos lá, eu acho que existem alagoanos que se identificam com um perfil, e a gente mostra aqui a expressiva votação do Bolsonaro, principalmente em Maceió, Arapiraca, cidades maiores. A gente vê, eu fui o mais votado de Maceió em 2018, fui o mais votado de Maceió em 2022. Fábio Costa foi o vereador mais votado em 2020. Alfredo Gaspar foi o deputado federal mais votado em Maceió em 2020, o segundo mais votado de Alagoas. Então, assim, mostra que existe um eleitorado que se identifica com esse perfil. Só que esse perfil você não pode apresentar de uma hora para outra, né? Tem que ser seu, você tem que passar credibilidade, e isso você constrói durante a sua vida. Então, graças a Deus, que todo mundo está vendo que uma parcela significativa de alagoanos querem algo diferente na política. E, aos poucos, esse perfil está ganhando espaço no cenário político alagoano. O senhor considera o que foi determinante para a sua eleição, a sua reeleição? Olha, eu ouvia muito das pessoas 2 características. Uma era o apoio ao Bolsonaro e às bandeiras da direita, e outra o trabalho de fiscalização, muitas vezes visto como oposição do governo Renan Filho. Então, é uma balança bem equilibrada aí, essas 2 questões de posicionamentos que eu tive durante esses 4 anos que chamaram a atenção para o eleitorado. Questão ideológica e a questão também do posicionamento no... Porque quando a gente fala do Bolsonaro, não é porque eu defendo o Bolsonaro, é porque ele defende as mesmas ideias. A gente vem, você percebe que o discurso é o mesmo, que o posicionamento é o mesmo. Então, terminou virando bolsonarismo aquele conjunto de ideias das pessoas da direita, de quem é cristão, de quem defende a família, de quem quer direitos humanos para os humanos corretos primeiro, para depois para os incorretos, que eles têm que ter também, mas primeiro para os corretos. Então, isso termina se identificando, e as pessoas que
viram isso em Bolsonaro, chamam isso de bolsonarismo. Mas isso aí eu acho que vem da criação de cada um, né, da formação da família de cada um. Não tem muito a ver com a questão política diretamente, Não, né? não, também acho que não. Eu acho que é uma questão mesmo de formação, de educação e de caráter de cada um. Então, fazer a defesa fica meio, digamos assim, correr o risco, né? Fazer defesa é defender o que você acredita, o que lhe formou. Esse termo bolsonarismo foi usado pelo pessoal da esquerda, achando que isso era algo pejorativo, que não é. Então, assim, o que é bolsonarismo? É ser de direita, é defender um livre mercado, crer em Deus, amar seu país, seu estado. Então, eu aprendi de pequeno isso aí. Na condição de bolsonarista, como foi, né, colocado, e de ser oposição, o senhor não existe uma bancada de oposição sistemática na Assembleia Legislativa em relação ao governo do Estado, mas existem posicionamentos sobre tais questões que não caracteriza um apoio, não é, declarado, nem sistematicamente uma oposição nesse sentido. O senhor, para avaliar um projeto, o que pesa para o senhor dizer assim, não, eu vou votar nesse projeto, mesmo que seja, é o governo que está mandando para casa, mas é um projeto que me identifica e tem a ver com o bem-estar da população. Seria por aí, deputado? Olha, Gorete, de novo, como a questão do bolsonarismo, oposição são os outros que rotulam. Eu não me considero oposição, continuo independente. Eu lembro que, eu tenho certeza que várias vezes, durante os últimos 4 anos e até esse ano agora, eu pedi para adiantar projeto de lei do governo do Estado, porque eu vi que era interessante e eu queria dar celeridade. Mais do que quem é da base do governo, do que quem seria a situação. Então, apenas eu trato cada matéria de forma independente, individual e analiso cada matéria. Se for boa, conto comigo. Se for ruim para o Estado, voto contra e vou trabalhar para derrubar. Desde que eu entrei aqui, eu me posicionei assim. Eu acredito até que aqui na casa os colegas não me têm como oposição. Tem no discurso, mas não me têm como oposição, porque oposição é cara que é contra o governo. Eu não posso ser contra o governo de Alagoas porque é Alagoas. Agora, eu sou contra algumas pautas, algumas ações, né, algumas coisas que eu acho errado, discordo, aí eu sou contra. Mas quando é bom, eu sou a favor. Então, eu não me vejo como oposição, não. Nem como Nunca me vi. Nunca me vi. Isso, por exemplo, legitima o que o senhor está falando em relação a uma discussão que houve, né, esta semana no plenário de falta de pagamento à construtora de um hospital em Palmeira dos Índios. O que, de fato, o senhor esteve lá? Sim. Eu, sábado, fui a Palmeira, estava indo a um clube de tiro e sabia que o hospital era lá e parei antes no hospital, na obra do hospital, para verificar em loco. Entrei e digo a vocês, uma maravilha, o empreendimento realmente é uma maravilha, uma ferramenta que vai ser muito útil. Hospital regional, regional, né? de Palmeira dos Índios. E vai ser muito útil para toda aquela população ali, não só de Palmeira, mas para a região. E é lamentável ver a obra parada, né? Para vocês terem ideia, o atraso, teve um pagamento de junho que foi pago em fevereiro, junho de 2022, foi pago em fevereiro de 2023. Então, assim, não há empresa no mundo que suporte 229 dias de atraso. Então, assim, a empresa não teve outra possibilidade, outra saída, a não ser entregar a obra. Registrar aqui que é uma empresa de fora, não tenho nenhuma relação, não sei quem é dono, nunca falei com ninguém, nunca me pediram para cobrar nada, apenas as pessoas que trabalham, que passam na porta, estão vendo o negócio errado e avisam o deputado. Por isso que é a vantagem de ser acessível. As pessoas me alertam, a gente vai lá e vê que realmente o que estão reclamando é verdade. A saúde aqui em Alagoas está de mal a pior. Isso o senhor constatou como, deputado? Todo dia, Gorete. Gente reclamando de UPA, que só tem um médico, que fecha as portas, como ontem no Jacitinho, apesar do discurso aqui no plenário ser outro. De HGE, médico 5 meses sem receber salário. Arapiracas vai para o hospital lá, o pessoal sem receber salário. Se alguém está na Farmex, na Farmex, para receber medicamento, não tem, aquela fila logo de manhãzinha cedo para pegar medicamento. Então, assim, são vários tipos de problemas. Você vai no HGE, mesmo problema, entra ano e sai ano, faz hospital, entrega hospital e não melhora. Eu não entendo como é que, com tantos hospitais que o governo disse que entregou, o HGE continua sendo um matadouro.
Você vai no hospital mais novo, como ele inaugurou vários hospitais, sem estarem prontos, vários, da criança, eu fui lá. Inaugurou no sábado, eu fui na segunda, não estava pronto o hospital ainda. Há quem diga que não, eu fui lá, inaugurou sábado, que foi o Marco dos Corais e o Hospital da Criança, eu fui nos dois. Ambos estavam fechados, sem funcionar. Marco do Corais está apumado, lá com obras acontecendo, porque era o último prazo para entregar as obras. E no Hospital da Criança, lá na Ladrão do Óleo Jacetinho, também fechado, com a previsão de abrir. Fui de manhã, não, é talvez abra hoje à tarde que vai vir um paciente. Estava até programado o paciente para vir. Olha que obra de arte os caras fazem aqui. Eu fui. Gorete, por exemplo, no hospital de campanha, que foi feito no Centro de Convenções, é um absurdo que fizeram ali, escolhendo o paciente, enquanto as pessoas estavam morrendo no HGS, sem leito, amontoadas lá durante a pandemia, no hospital de campanha, para se apresentarem bons números, estava escolhendo o paciente. Na verdade, o HGE também tem, o governo tem uma proposta de distribuir as especialidades para os hospitais e deixar o HGE com os traumas, né? Que é a especialidade maior do HGE. Mas na falta de um hospital seletivo nesse sentido, as pessoas vão para o HGE, não tem como não ir para o HGE, porque sabe que lá pode demorar, mas é atendido. Né? Você chegou aí no Metropolitano? Não. Eu fui no Metropolitano um dia de domingo de manhã, porque a promessa era 24 horas por dia, 7 dias por semana de obra. A propaganda, inclusive, do governo do estado, que seria filmado. Pela primeira vez, ia ser uma obra filmada, e para a gente acompanhar. Eu fui lá, 2 ou 3 pessoas trabalhando. De novo, uma ferramenta espetacular, atraso de obra, e até hoje é subutilizada. Aí é médico escolhendo grupo de médicos, só bota os colegas. Aí as denúncias... Gorete, do que você pensar, do mais simples ao mais complicado, complexo, denúncia, tem aqui na Saúde de Alagoas, e não é de hoje. Vem da gestão Renan Filho e se arrasta agora na gestão Paulo Dantas. Essa questão das denúncias que as pessoas fazem, deputado, encontram uma caixa de ressonância no Poder Legislativo, porque é aqui que se elabora as leis, né? Aqui que se dá a condição orçamentária para o aval, não é? Para o governo aplicar nas obras e nas ações. A seu ver, o que estaria faltando no momento para que esse tipo de problema não acontecesse? Primeiro, a Assembleia é o poder que mais representa o povo aqui em Alagoas. Não tenho dúvida disso. Esqueça executivo, judiciário, essa casa aqui é quem representa o alagoano. E os nossos papéis é de fiscalizador. O que falta, eu acho, na política, é responsabilidade com o dinheiro público. O Estado ele é um parasita que não produz nada. O Estado vive do dinheiro que você paga, de impostos que eu pago e que as pessoas pagam. O Estado não produz nada. Talvez por ele não produzir, não trabalhar para receber, ele trabalha para cobrar, não para receber, ele não tenha tanta responsabilidade com esse recurso. E aí o que falta é isso. A gente, como está esse hospital ali, uma obra, se eu não me engano, de 54 milhões, 154 milhões, não lembro agora. Vamos lá que já tem avançado 30 milhões. Está lá, vai ficar até quando ali parado? É alvenaria. Quanto mais se demora, mais se estraga, está lá chovendo, está entrando água, está infiltrando. Qualquer empresa privada que estivesse gerenciando aquilo ali com recursos próprios, ela não teria atrasado, não deixaria, ela ia arrumar o recurso para não parar o seu investimento. No Estado é totalmente diferente. Deputado, quando essas discussões chegam numa situação acalorada, aí os analistas entendem que isso é uma questão política que vai desaguar nas próximas eleições de 2024 e também de 2026. O que o senhor pode dizer? Olha, eu acho que para muita gente... A propósito, sobre essa questão ainda, porque do outro lado também se observa que o candidato, o possível candidato, não é, na Prefeitura de Maceió, também não está cumprindo, digamos assim, o que a população gostaria que estivesse em andamento, que é, por exemplo, a atenção básica no ensino, na construção de creches, enfim, que há um déficit imenso, sobretudo aqui em Maceió, Programa Saúde da Família, como também na área da educação infantil. Vamos lá, quando há os discursos ou cobrança, reclamação do político que outros enxergam que é apenas uma projeção futura, né, eleitoral, bom, eu cobro isso aí, eu reclamo, porque eu usei alguns serviços deles. Eu reclamo hoje do Pazel Saúde, porque eu usei o Pazel Saúde enquanto policial militar.
Eu reclamo do HGE porque eu fui no HGE várias vezes, tanto socorrendo pessoas, como também socorrendo amigos e companheiros que não tinham plano de saúde e vi. Eu teve um amigo meu que passou 3 meses no HGE e vi a luta, o que é estar na enfermaria ali, como é o atendimento, como é a falta de material. Então, a gente vai numa escola, a gente reclama de uma acessibilidade do ônibus, porque eu andei de ônibus. Talvez os políticos reclamem ou se posicionem politicamente apenas pensando na pretensão política, porque não viveram essa realidade. Então, assim, lógico, eu não estou aqui querendo dizer que eu fui o cara mais humilde, não. Meu pai e minha mãe sempre me deram tudo do bom e do melhor do que eles puderam dar. Mas eu acompanhei e passei também muito tempo sem plano de saúde, passei muito tempo procurando emprego e sei que não é fácil. O problema é que, como é que a gente elege alguém para representar a gente que não viveu a nossa realidade? O que falta às vezes do político é viver a realidade do povo. Quando alguns políticos levantam esse negócio, filho de político que devia estudar em escola pública, eu sou a favor. Filho político não podia ter plano de saúde, eu sou a favor. Sou a favor. Agora, a gente não pode elogiar, dizer que está uma maravilha a saúde e todo mundo está com plano de saúde. Aí é bom demais, né? A gente não vai usar aquele serviço. Agora não sabe o político que está livre amanhã de sofrer um acidente e parar no HGE, que é o local mais adequado para por exemplo, para trauma, para um acidente, para uma urgência, né, para uma emergência. Lá são os melhores profissionais do Estado, sem sombra de dúvida. E o cara talvez chegue lá amanhã, precise de um atendimento que falta alguma coisa que está faltando todo dia para o alagoano. É isso. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Já saiu. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Cabo Bebeto, do Partido Liberal, PL, como também preside a Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos na Assembleia Legislativa. Deputado, eu sinalizei aqui, destaquei uma frase que o senhor utilizou numa reportagem ao afirmar que não basta propor matérias, mas também acompanhá-las e não ficar apenas no embate político. O que o senhor quer dizer na prática com esta afirmação? Vamos lá, todo dia a gente tem N demandas, né? As possibilidades de você propor, de discutir sobre diversos temas são diários aqui. E às vezes tem colega que pega essa demanda, esse problema no tempo hábil e dá entrada num projeto. E dá entrada num projeto e vira as costas e fica o povo lá esperando. Então, assim, eu não sei do que se trata, mas certamente não lembro. Talvez se você falar com quem foi que eu disse, eu vá lembrar do que tratava. Foi aleatoriamente. Mas assim, eu lembro que teve algumas pautas da pandemia, que o colega vai apresenta o projeto e não fica cobrando relatoria especial, não fica cobrando celeridade no projeto, e o povo ansioso, lembra que a questão de vacinação em escola, a gente teve aqui um problema, uma urgência de muitos pais reclamando dessa pressão que se dava para vacinar as crianças, e o projeto lá quieto, que alguém apresentou, e para dizer que apresentou, mas não estava trabalhando para que o projeto andasse. Deputado, em relação a uma questão mais abrangente, né, que são as fake news, como o senhor vê as fake news agora para as próximas eleições? Porque na eleição do presidente Bolsonaro foi notória a quantidade, o que a internet se transformou em desconstruir e nada construir com fake news. Há uma preocupação nesse sentido? Sim, a gente vê essas fake news com a intenção de prejudicar, de caluniar. Eu sou a favor, Gorete, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, mas não deixo de representar aquele que, através de uma mentira, tenta me ofender. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de falar o que a gente pensa, o que a gente quer, e o outro é de representar quando se tiver ofendido e judicialmente se discuta.
O que a gente vê hoje aqui é que existe uma interferência do judiciário em interpretar aquilo ali, de se doer quando é para um lado, a balança é muito desigual de novo, e aí termina sempre dando sempre razão a um lado e tirando do outro. E aí termina não havendo liberdade, porque só um pode falar. Termina não havendo igualdade, porque só um é que tem direito. Então eu fico apreensivo com isso. A culpa muitas vezes não é das pessoas mais humildes, é aquelas que têm estudo e que batem palma para esse tipo de coisa por benefício próprio. É lamentável porque ninguém está livre de amanhã ser vítima também disso aí. A correlação de forças partidária dentro e fora do plenário. Eu pergunto, nesse sentido, essas ações, na sua opinião, não enfraquecem a democracia? Você fala da provocação do judiciário fora do parlamento? Essas atitudes dentro e fora do parlamento. Ah, tá. Primeiro que fica feio a política. Foge o seu objetivo. Foge o objetivo. A gente vê, às vezes, discussões de nível muito baixo. Mas, assim, veja só, por mais que você discorde daquele político, ele está ali porque uma parcela da sociedade o elegeu. E eu respeito. Não concordo muitas vezes, né? Repudio diversas vezes, mas reconheço que existe uma parcela de alagoanos, por exemplo, de brasileiros que elegeram, que votaram naquele candidato e ele precisa ter esse seu espaço garantido. Agora, partir para fake news e por exemplo, ações no judiciário, você perde no plenário, vai para o judiciário. É lamentável isso porque você enfraquece seu próprio poder. Bem, vou falar em poderes, né? A harmonia entre os poderes. A gente observa que os poderes estão irmanados, né, contra essa questão maior que é, não digo nem para fake news, mas também de sustentar uma democracia efetivamente no acesso a todos. Os acontecimentos do 8 de janeiro, como o senhor entende? Eu acho que os poderes estão unidos em defender a democracia que eles querem, né? Democracia para eles. Diversos foram fatos durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Nessa virada de governo, o 8 de janeiro foi um fato também absurdo. Lastimável. Agora, eu desde o começo disse, rapaz, não é possível, porque é o mesmo perfil das pessoas que estavam no quartel aqui. Alguns eu já encontrei em Brasília lá, de brasileiros de vários estados para lá. E não é o perfil das pessoas. Os caras fazem evento, nem lixo deixam. Como é que os caras vão entrar de repente, de uma hora para outra, 8 dias já depois do governo ter assumido? Né? Se fosse para criar tumulto, se criaria antes de passar a faixa. Depois que o cara está lá 8 dias, então não existia. O que a gente espera é que hoje, a CPI, hoje os nomes foram definidos, hoje, acho que já foram definidos, estava sendo discutido isso hoje no Senado. O que eu espero é que essa CPMI traga a verdade, aponte, que tem muita imagem de muita gente lá. Né? Tem muita gente que era... pessoas que estavam lá de forma bastante estranha. A gente viu e vê inocentes presos. O caso de cara que foi levar pão de manhã e ficou preso. Casos isolados, não, deputado? Não, de quem estava acampado. Gorete, eu tenho certeza absoluta que do que ficar aprovado, a grandíssima minoria vai ser de pessoas de direita. Se houver investigação imparcial e séria, não tenha dúvida que aqueles que adentraram e quebraram ali o Planalto não foram a maioria de direita de jeito nenhum. Eu não tenho dúvida disso. Não estou dizendo que não foram. A maioria não foi de direita. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Você acha que é compreensível admitir que tinha pessoas de esquerda e de direita no mesmo objetivo? Sim, infiltrados, com certeza. Isso acontece muito. Já participei de vários protestos, de várias intervenções de polícia, de controle de distúrbio civil, onde há manifestantes infiltrados para tumultuar. E isso não foi diferente de 8, não. A investigação vai mostrar. Vai mostrar. Não tenho dúvida disso. Vamos aguardar. Não tenho dúvida disso. Deputado, a violência global que, digamos assim, fortalece os preconceitos que são verbalizados ao ponto de a gente ver essa questão do racismo exacerbar-se, né? O jogador brasileiro Vinícius Júnior sendo agredido de uma forma
nunca vista, né? Um estádio lotado, chamando de macaco, né? negando inclusive os povos originários, né? da América, tanto daqui como também da Espanha. Não tem como admitir algo nesse sentido. Como o senhor vê esse desenfreado, né, de agressões, de violência, como combater isso? Bom, vamos lá agora. Sobre o caso lá do Vinícius Júnior, se estivesse lá, eu acho que deveriam os dois times fazer duas coisas. O time do Vinícius devia ter saído de campo e o adversário deveria ter retirado a camisa do time e saído de campo, jogadores. Em protesto àquela situação. Em retaliação. Eu acho que o que falta é quem defende, né, os direitos humanos da forma correta, a turma devia parar de primeiro se vitimizar. Eu acho que quando a gente... Como assim? Partir para o embate? Não. Quando a gente se vitimiza, quando a gente aceita a cota, quando a gente aceita um discurso onde a gente é apresentado como algo menor do que o outro, do seu semelhante, a gente dá margem para que pessoas inescrupulosas reajam ou ajam de forma ofensiva, como foi. Eu acho que está na hora de a gente... Eu vejo muita gente... Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não? Eu acho que você termina alimentando isso aí. Você não tem que dar cota. Retroalimenta? Eu acho. Por que você tem que dar cota? Eu não entendo por que cota. Eu não entendo por que cota. Porque mulher devia ter uma porcentagem de um concurso. Eu não entendo por que isso. Por exemplo, o meu chefe de gabinete é negro, morou na França. É uma oportunidade. Fala inglês e francês melhor do que eu. Não é questão de oportunidade, não. É formado em direito. Não é a realidade. Não, mas a realidade são diferentes. A minha e a sua é diferente. O cara que trabalha comigo aqui disse, a gente estava brincando, ele tem barba e é careca. É a realidade diferente. E é uma condição dele. Não tem. Até quando? Eu acho que. É uma dívida que dívida de quem? Dívida da colonização. Eu comprei e não paguei ninguém, não. Não seria da colonização? Tá, então e a dívida com os policiais que morreram há 500 anos, há 100 anos? Aí não vai... Você tem que mostrar que você é capaz, mostrando que você é capaz. Não porque o outro fez... Capaz numa condição desigual, deputado. Eu peguei um gancho... Não, desigual para mim, Gorete, é disputar uma corrida um homem e uma mulher. Aí é desigual. Aí eu sou contra. Aí o cara que defende a mulher não reclama do negócio desse. Aí é desigual. Você pegar, eu carregar 2 bujões de gás cheios, talvez você não consiga, eu consigo. E a disputar uma corrida fazendo isso. Aí isso eu acho desigual. Mas se somos seres humanos, por causa de uma cor de pele, eu não vejo desigualdade. Eu não vejo preconceito, mas eu não tenho, mas eu tenho nem preocupação da injustiça social. Mas olha, qual é a diferença? Aí estava um dia desse discutindo no plenário sobre a UFAO abrindo cota. Qual é a diferença do preto pobre para o branco pobre? A condição social é que deve... Aí eu acho que deve ter cota social. Aí eu sou a favor. Aí o pobre, vamos ajudar, vamos dar oportunidade, vamos dar curso profissionalizante, vamos melhorar a escola pública, bora. Porque a questão é social. Porque tem branco pobre também. E os dois são pobres. Não na mesma proporção. Mas, lógico, não na mesma proporção, porque a maioria da população hoje é negra. A maioria da nossa população hoje é negra. Então, é natural que tenha mais negros pobres, infelizmente. Mas não pode ser pela questão de cor dele. A questão social, eu sou a favor, que existe a cota para isso. Para a gente fechar esse bloco, quando foi anunciada a sua condição, deputado, de ser presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, alguns segmentos fizeram... Como o senhor recebeu? Por conta dos seus posicionamentos que geram debate nesse sentido, né, houve essa reação. Como o senhor faz esse enfrentamento? Primeiro, prova que eles são desinformados, né? São essa turma aí que gosta de lacrar, inclusive um deputado federal, são desinformados, são preguiçosos do estudo, da política, e são desinformados, porque eu fui reeleito, né? Eu fui eleito em 2019, depois de 2021, e agora 2023 para a Comissão de Direitos Humanos. Só agora reclamaram, espernearam. Enquanto eles reclamam, eu vou trabalhando, e a gente vai discutir aqui sobre projetos. Tem vários projetos que eu tenho certeza que, por exemplo, o deputado federal que reclamou, não tem nada disso aí de forma produtiva para o alagoano. Infelizmente, foi eleito, é uma parcela ignorante de alagoanos que votam num ser humano desse,
e cabe a gente instruir melhor as pessoas. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Cabo Bebeto, do PL, Partido Liberal, e nos fala sobre a sua ação parlamentar e a sua opinião no contexto social, político, econômico do Brasil e de Alagoas. Deputado, alguns projetos de lei de sua autoria, como o senhor falou no final do bloco anterior, eu pergunto, antes mesmo disso, como o senhor vê a ação agora do governo e vai para a Câmara dos Deputados, texto básico do arcabouço fiscal do país? O senhor é de uma oposição que torce para o Brasil dar certo. Como o senhor se insere nesse contexto? Não, eu torço sim para que o Brasil dê certo, até porque eu vivo aqui, não pretendo sair do Brasil. Mas o que a gente tem visto é uma série de erros e de enganações que a gente lamenta, porque fica uma herança pesada e para se consertar demora muito tempo. Então, essa questão do arcabouço, os caras apresentaram lá planilhas com gráficos que não diziam nada com nada. Qual é a projeção do arcabouço? É aumentar a arrecadação para poder se manter os gastos. E vai ser, cada dia que passa, mais gastos, porque vão ter que... Mas há que fazer adequações, agora está ligado, gasto tem que ser justificado. Vai fazer, pegando empréstimo, é o que a política da esquerda faz, é pegar empréstimo e aumentar a arrecadação. Lá está igual cá, infelizmente. E com relação à ação parlamentar, o senhor, desde 2019, tem aqui apresentado alguns projetos de lei e com destaque para alguns que estou recebendo aqui, a criação da Delegacia das Mulheres em cidades com mais de 60 mil habitantes. Esse projeto o senhor aprovou? Esse não passou, a gente via a necessidade, situações de casos de violência contra a mulher, vinham para Maceió, ou só para Piraques, e às vezes o cidadão estava no outro extremo, e a gente vendo isso, apresentou esse projeto de lei, não passou, a gente fez a indicação para que, já junto com o projeto de lei, que era de minha autoria, infelizmente não foi aprovado. Esse projeto ainda pode vir a ser eu penso colocado em reapresentar, reapresentar. Mas eu acho difícil. Por quê? Não sei, acho que... Não há uma simpatia com esse projeto? Talvez não com a causa das mulheres, né? É o discurso de defender e a ação de mostrar que defende. O que eu posso fazer enquanto legislativo é propor e cobrar. E fiscalizar porque um projeto aprovado sem fiscalização pode se transformar numa letra morta, né? Acontece muito. Pois bem, um outro projeto que me chamou a atenção é retirando a taxa para a busca de cadáveres. Se a família não pagar essa taxa, o Corpo de Bombeiros não poderia fazer a busca. É uma coisa que pouca gente sabia disso, né? Busca de cadáver, o bombeiro era obrigado a cobrar uma taxa. E geralmente isso é afogamento, essas coisas assim, são pessoas mais humildes. E o bombeiro não podia prevaricar de deixar de cobrar. Aí o bombeiro não ia fazer o resgate do cadáver, a busca do cadáver. E aí a gente, sabendo disso, acabou com essa taxa. E aí o cidadão que venha falecer afogado, num açude, na praia, o Corpo de Bombeiros vai fazer esse resgate do cadáver de forma gratuita para o cidadão. Apoio psicológico para alunos em situação de vulnerabilidade social em escolas
públicas e particulares ou escolas públicas? Não, só públicas. A gente não pode legislar sobre escolas particulares. Aí a gente fez também e infelizmente não foi aprovado. E ele também Isso trata aí, de intolerância só para vocês terem uma ideia, ideológica vocês terem uma ideia, viu? Isso é de 2019. Sim. Parece que eu estava prevendo que a gente podia passar por momentos tensos nas escolas, né? Talvez se isso aí tivesse em outros estados também ou aqui, a gente evitasse algumas situações de violência que aconteceram nas escolas. Esses profissionais, psicólogos, né, atuando, poderiam identificar os alunos que poderiam ser prováveis, né? Mas na discussão isso aí. Na discussão do plenário da violência nas escolas, foi colocada em foi audiência pública também. De novo, a necessidade continua, já que não foi feito, né? Pode surgir um outro projeto. Deveria e deve surgir, né? Deveria e deve surgir. Em 2020, alguns projetos também de sua autoria, exames de visão e audição para alunos da rede pública de ensino. Esse virou lei. Professores reclamavam de muitos alunos, muitos não, mas algumas situações de alunos que tinham problemas auditivos e o Estado precisava monitorar e cuidar disso aí. Então a gente criou essa lei, Lei 8.530, né, fazendo com que o Estado realize exames de audição para os alunos na rede pública de ensino. Me chamou a atenção aqui, no período da pandemia, um projeto de sua autoria que pediu o funcionamento de estabelecimentos alimentares nos entornos de hospitais. Aconteceu? Foi aprovado? Deu trabalho, foi aprovado. Isso aí, você estava com um parente seu internado no HGE, em algum hospital desse aí, e tudo fechado na pandemia, tudo. Você ia lanchar, você era um acompanhante, e comer, você não tinha onde comer. De novo, os políticos não reconhecem a realidade do povo, das pessoas, as dificuldades que as pessoas passam. Uma coisa lógica isso aí. E aí a gente conseguiu aprovar, deu trabalho, mas no entorno hoje de hospitais, esses estabelecimentos de alimentação não podem mais ser fechados durante qualquer crise sanitária. Vamos para 2021. Exames de alto custo aos lúpicos, as pessoas que têm lúpus, né? Virou lei. Qual era o maior entrave nessa questão? É o gasto horário, né, público, né? Mas aí a gente conseguiu aprovar aqui na casa, graças a Deus. Redução de ICMS de produtos essenciais durante também a pandemia, alimentos, energia, isso aí gás, foi interessante, que como eu fiz o projeto de ICMS de arma de fogo aqui, reduzindo o imposto, né? Pessoal, rapaz, eu já expliquei economicamente o porquê a facilidade do ICMS para arma de fogo, porque Alagoas não vendia arma de fogo. Então, o Estado hoje arrecada muito bem, diminuindo o tributo e vendendo mais armas aqui em Alagoas. Nesse aí, a gente fez para mostrar que ia aumentar de novo o consumo. Diminua durante a pandemia. O ICMS de produtos essenciais. E aí via a cesta básica, né, gás de cozinha, produto de limpeza, de higiene, mas infelizmente não foi aprovado aqui na casa. Por quê? Porque esses produtos têm uma arrecadação razoável e aí o Estado não quer abrir mão dessa arrecadação. Deputado, o senhor me permita Sim. dizer, o senhor é originário da segurança pública, né? E fala com muita normalidade sobre a questão de compra de armas. Sim. No plano do cidadão que não tem a vivência, o uso correto, o senhor não acha que flexibilizar a compra de arma de fogo para um cidadão comum não é algo perigoso para a segurança do país? Eu acho perigoso o que o PT faz, flexibilizando o acesso das armas dos bandidos. Aí eu acho muito perigoso. Mas um homem de bem que apresenta bons antecedentes, que tem uma avaliação psicológica, que faz o registro dele no Exército, na Polícia Federal, esse aí dificilmente é a grandíssima minoria se envolver em algo errado. Hoje o que a gente tem é a dificuldade do homem de bem comprar arma e o vagabundo, as cancelas estão abertas para ele se armar com armas melhores do que os policiais. O senhor acredita que a pessoa comum que compra arma, ela tem a condição de se defender de bandido armado? Sim, com certeza. Como? Poxa, é só treinar. Tem um negócio chamado treinar. Não é em tese, não. O tiro é um esporte e o tiro é condicionamento. Se você atirar, praticar, você vai ser melhor atirador do que muito policial. Porque policial, se existe gente que não atira, é policial. Policial não atira. O atirador, o CAC, aquele que é praticante, aquele que quer. Como um carro, você vai pegar um carro, você não vai passar um ano sem dirigir o carro, senão você vai bater, não vai saber dirigir direito. Se você pega o seu carro e anda com ele diariamente, semanalmente, você vai dirigir numa condição melhor do que quem só dirige uma vez no ano. Tem uma coisa é arma de fogo. Você tem uma arma, existem armas que são simples de manuseio, outras mais complexas. Você compra um revólver, por exemplo, e você treina para a sua defesa, para saber atirar, para saber acertar num alvo, numa silhueta, você certamente fará bom uso. A questão do emocional aí é de cada um. Se você vai ficar nervoso na hora, se não vai, todo mundo fica. Se você naturalmente vai ficar equilibrado, fica, né? Mas não tem diferença entre jogar basquete e atirar.
se você praticar e exercer, Elementar. você vai fazer bem. O que a gente teve é a esquerda no poder que dificultou o acesso ao homem de bem e facilitou ao traficante, ao assaltante, a arma de fogo. Não, eu trabalhei na rua, arma para traficante, para assaltante, não pode ter flexibilidade. Mas teve, lógico, diminuiu o policiamento, diminuiu a operação da Polícia Federal, dificultou o acesso do homem. Então, o homem de bem, quando não tinha acesso, o vagabundo procurava comprar em outros países vizinhos nossos para poder se armar, porque sabia que lá não tinha arma. E aí você estimulou toda a criminalidade a se armar, enquanto o homem de bem era reprimido de ter sua arma de fogo. Bem, eu vou dar prosseguimento às suas realizações enquanto parlamentar, deputado. Em 2022, uma lei que determina a durabilidade do laudo médico pericial que atesta deficiência de caráter irreversível ou incurável, tendo validade indeterminada. Existe, você tinha um laudo que tinha que estar a cada 2 anos, 1 ano, a cada 3 anos, renovando o laudo. Para loucura, digamos assim. Não para loucura. Vamos lá, o cidadão no acidente perdeu as 2 pernas. Então ele tinha aquele laudo ali e se ele ia comprar um carro ou qualquer outra coisa, ele tinha que estar renovando esse laudo. Isso custa dinheiro, isso demanda tempo. Então, se não houver nenhum questionamento por parte de qualquer que seja de fiscalização de controle, aquele laudo que foi dado por aquele médico, aquele perito, ele tem que ter validade estendida aí. Na minha opinião, de forma penita, foi aprovado agora, essa semana, em primeira discussão, eu acho ele, e certamente esse ano, esse projeto é de 2022, mas vai ser uma lei de 2023, se Deus quiser. Já em 2023, redução da carga horária para servidores públicos com filho portador de deficiência ou autismo. A gente eu apresentei esse PL, eu acho, em 2019, esse foi em 2020. Infelizmente, não consegui aprovar aqui na casa. Com a vinda do Alexandre Ares, ele viu esse projeto, rapaz, vamos voltar a apresentar ele aí, a gente está junto trabalhando para que esse projeto seja aprovado. Outro projeto de lei, autorizando ao Poder, eu não entendi bem, autorizando ao Poder Executivo criar o Programa de Assistência Habitacional Emergencial de Alagoas, que remaneja famílias de baixa renda que residam em áreas de risco. E agora estamos entrando no inverno. Né? Então assim, a gente vê, chegada de inverno, as áreas de risco, né, sendo monitoradas e as pessoas lá. Então aqui a gente está autorizando o governo do estado e é difícil que ele crie um programa, né, sei lá, de 20, 30, 40, 50 imóveis que possa retirar essas pessoas de lá antes que o mal aconteça. O problema do brasileiro é que só faz preventiva. Então a gente está apresentando esse PL e vamos ver se vai passar aqui na casa. Em tempos de assédio moral, direito das mulheres de terem acompanhantes em consultas e exames, um projeto de sua autoria. Sim. Inclusive a deputada Carla Dantas apresentou também um projeto parecido e como ela deu entrada primeiro, eu vou tentar pensar, juntar os dois, se não conseguir, porque ela já passou por todas as comissões, o meu ainda falta uma, eu vou fazer as emendas com algumas alterações que eu sugiro, como, por exemplo, exames onde haja, onde a mulher fique anestesiada, que ele seja obrigado a ter acompanhante. Não é nem que seja permitido, é que seja obrigado, para ela ter sempre alguém acompanhando. Em clínicas particulares, isso já é um protocolo. Muitos fornecem dado médico para o problema que eles tiveram, né? Então, já para evitar isso aí, na clínica particular, mas o Estado, vendo esse problema também acontecer, ele tem por obrigação também cuidar dos seus pacientes. Um último projeto aqui, que dá direito ao idoso, pessoa com deficiência e da mulher de solicitarem parada imediata de ônibus entre as 21 horas e 5 horas da manhã. Você tem uma ideia aqui, o deputado que não é dos direitos humanos, a gente, em Alagoas, pouca gente sabe disso, mas todos os assentos de transporte interurbano e urbano, todos os assentos são preferenciais hoje para idosos, gestantes, pessoas com deficiência. Foi uma lei de minha autoria e está valendo. E isso aí, porque eu vi isso na polícia. A mulher vinha do trabalho, uma pessoa com dificuldade de locomoção e tinha que correr para o ponto de ônibus, que o ônibus ia passando e pronto. Então, se esse projeto for aprovado, eu espero que sim. O cidadão, nessas condições, deu a mão, o ônibus é obrigado a parar para dar segurança a essa pessoa. Deputado Cabo Bebeto, informo, lamentavelmente, o final da nossa entrevista. Chegamos ao fim, só tem 1 minuto para suas considerações finais. Correto, obrigado pelo espaço. Agradecer mais uma vez os alagoanos pela oportunidade. Prometo honrar, acertando ou errando, vencendo ou perdendo, mas vou honrar
o que você acredita em mim, aquilo que eu vim prometendo a você, fazer uma política aqui independente, defendendo sempre o direito do alagoano. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no programa e vamos aguardar uma próxima oportunidade. Passaram quase 4 anos, que não demore tanto. É verdade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.